E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta. Episódio este que abre a próxima trinca, uma trinca muito especial, com uma surpresa no 100º episódio. E hoje, para brilhantar o episódio, nós receberemos Felipe Barreto Veiga, que vai contar um pouquinho dessa história de muito sucesso e de muito empreendedorismo, tanto no mercado jurídico quanto fora dele. E também quero agradecer aqui a PL Brasil, que está apoiando essa trinca. Prazer ter vocês aqui, uma alegria muito grande. Felipe, obrigado por ter aceitado o convite, prazer enorme te receber aqui. Prazer é todo meu, Renato. Muito bom estar com você aqui, estar no Direito de Resposta e poder dialogar um pouquinho com a sua audiência. Obrigado por me receber. Prazer é todo nosso. Felipe, pergunta clássica que a gente sempre abre aqui é sobre planejamento de carreira. E você tem uma carreira que é bem desenhada, toda ela voltada para escritório de advocacia, e você montou teu próprio escritório em 2015 quando você tinha só 28 anos, né? O BVA, que hoje é uma realidade, é um dos escritórios mais reconhecidos e renomados, especialmente quando a gente fala de M&A, Venture Capital, Private Equity, dentre outras áreas. Esse efetivamente era o caminho que você queria traçar, trilhar? Caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? Legal, Renato. Bom, mais uma vez, obrigado. Super legal ter esse espaço aqui para a gente poder dialogar. De fato, né, eu construí a carreira dentro de escritórios de advocacia, escritórios de diversos portes, mas de forma mais latente em escritórios de grande porte, as big firmas do nosso mercado nacional. E quando eu montei o BVA em 2015, foi o segundo escritório que eu fundei, né? O primeiro escritório que eu fundei foi o Provedel Advogados, que eu fundei com sócios egressos do Veirano, mas lá eu era um sócio minoritário, então o BVA foi a primeira iniciativa empreendedora no direito que eu liderei. Espero que seja a única, mas a gente nunca sabe o nosso destino. Só que a grande verdade é que nada disso estava nos meus planos, né? Desde que eu entrei na faculdade, que eu fiz os meus primeiros estágios, eu sempre tive uma intenção de empreender no direito, mas não desta forma. O que eu imaginava que seria a minha carreira no mercado de serviços jurídicos. Seria uma carreira onde eu me desenvolveria tecnicamente e comercialmente dentro dessas casas, e até por isso eu fiz uma escolha por ingressar no mercado dos grandes escritórios de advocacia, porque são escritórios que têm uma plataforma de negócios muito forte, têm uma reputação muito forte, um trabalho de marca muito mais bem feito que os pequenos e médios escritórios, e essa é uma realidade não somente do mercado brasileiro de serviços jurídicos, mas também de vários outros mercados internacionais, como por exemplo até mesmo o mercado americano, que é muito mais desenvolvido que o nosso. Mas o meu objetivo era desenvolver a carreira dentro desses escritórios de advocacia, dessas firmas, me especializar tecnicamente, né, encontrar a área de prática que eu realmente gostasse, acreditasse. Né? Quando você está nos primeiros anos da faculdade, você não pensa em gerar valor para a sociedade ou fazer, né, uma grande transformação do mercado corporativo. Né? Por mais que quando somos jovens, né, nós estejamos cheios de virtudes e sonhos e beliefs, né? A grande verdade é que ali eu queria me desenvolver na carreira, né? Estava em busca de uma condição de vida melhor, de poder ter mais recursos para investir na minha educação, investir na minha vida pessoal, no meu desenvolvimento pessoal. E aí essa trajetória que eu buscava nesses grandes escritórios era de ascender no plano de carreira, em um determinado momento chegar na sociedade, né, e aí a partir da sociedade começar uma trajetória intraempreendedora. Né? E aí quem sabe num dia, quando eu fosse mais velho, né, muito mais sênior, com muito mais quilometragem, abrir o meu próprio escritório. No entanto, né, a gente faz planos e a vida dá risada da nossa cara. E ao longo do tempo, ao longo dessa minha trajetória nessas casas, nesses escritórios, eu fui percebendo uma série de coisas que eu entendia que eu não acreditava, ou que aquilo eu entendia que não era a melhor solução apresentada para o cliente, sem demérito nenhum a esses grandes escritórios. Pelo contrário, é que não existe certo ou errado no mercado corporativo, né? Existe o que funciona para você, existe o que funciona para o cliente. E aí, quando
quando eu tive a chance, né, de mesmo trabalhando nesses grandes escritórios, mais especificamente nos tempos de verano, eu tive a chance de atender empreendedores de tecnologia, né, que estavam desembarcando no Brasil com grandes ideias, grandes projetos, pequenas companhias, pequenas startups aqui no Brasil para desbravar o mercado brasileiro, lá nos idos de 2010, 2012, eu percebi que essas grandes firmas não conseguiam entregar as soluções que esses empreendedores precisavam, tampouco com os valores, né, os custos de honorários que esses empreendedores precisavam. E aí, esse pensamento, essa reflexão de eventualmente empreender para entregar uma solução para esses empreendedores, né, para essa parcela do mercado, acabou ficando mais acentuada, e aí eu acabei indo empreender lá no Provedel. Acabou que deu muito certo, foi muito legal a minha experiência, mas o escritório acabou sendo adquirido por outro escritório, pelo Souto Corrêa, um grande escritório do Sul, e aí eu voltei para o Big Law, fui para o Matos Filho e percebi que realmente não ia ser no Big Law que eu ia conseguir executar essa visão, que na verdade não era uma visão, tá? Era mais uma percepção de dores e ineficiências do mercado, e talvez numa Big Firma esse não fosse o lugar adequado para desenvolver tudo isso, e aí a vida acabou me encaminhando para empreender. E os clientes apoiaram aquela época, né? Então, à época os clientes me incentivaram a realmente abrir um escritório. Claro que eles estavam interessados em continuar sendo atendidos por mim com custos muito menores do que nas antigas casas, mas é isso, né? Para você conseguir executar o negócio, para você conseguir empreender, você precisa de clientes. Não basta você ter um projeto, não basta você ter uma visão com relação a dores e ineficiências de mercado. Você precisa também ter clientes para gerar receita, para poder garantir a continuidade, quem sabe a perpetuidade do negócio. E foi assim que eu vim parar aqui nessa cadeira de Managing Partner, de fundador aqui do BVA Advogados. E tem sido muito desafiador, mas uma delícia. Poxa, Felipe, primeiro, muito obrigado pela introdução e por ter já contextualizado um pouco da tua história, da tua trajetória até aqui. E de fato é difícil, né? Porque às vezes a gente muitas vezes planeja e a coisa não sai como a gente quer, e não significa que isso é ruim, não. Pelo contrário, né? A vida vai levando a gente, e quando a gente olha para trás, a gente vê que as coisas se conectaram, que elas fizeram sentido, mas que naquele momento talvez a gente achasse que não fizesse. Mas chama a atenção o fato de você desde sempre ter em mente que você queria seguir uma carreira jurídica, mas muito voltada para negócios, né? Que é incomum até para os profissionais mais jovens de ter essa visão. Pelo menos na época que eu estava na faculdade, eu nunca nem pensei nisso, ou nunca nem me passou pela cabeça. Você desde sempre, desde antes da faculdade de Direito, você já queria ter essa atuação ou trazer essa união do mundo jurídico com o mundo de negócios? Como é que você caiu dentro do direito? Mais uma vez a gente fazendo planos e a vida dando risada da nossa cara, né? Eu sempre flertei com o direito, sempre flertei com a advocacia, mas antes de ingressar na faculdade de Direito, o que eu realmente queria fazer era publicidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que teve interesse pela criatividade, né? Pela hoje chamada inovação, mas eu sempre gostei de fugir das regras, né? E o direito, infelizmente, ele acaba te encaminhando, te direcionando, te endereçando para que você esteja cumprindo regras de alguma forma. Claro que, como diria JP Morgan, né, eu não pago um advogado para ele me dizer quais são as regras e sim como a gente pode evitá-las, né, vamos dizer assim, mas a grande verdade é que eu queria ser um publicitário, né? E aí, minha família é uma família de jornalistas, né? Meu pai e minha mãe são jornalistas, meu pai faleceu há 4 anos, mas eu venho de uma família de jornalistas e meu pai se tornou um empresário do setor. E foi um setor que foi muito combalido ali a partir do final da década de 90, começo dos anos 2000, e por conta disso a gente teve várias dificuldades financeiras e, enfim, eu nunca fui um cara de ficar chorando, né? Então eu fui atrás, me virar, fazer as minhas pequenas aventuras como empreendedor para conseguir me virar, para ter o meu dinheirinho ali, para poder seguir a minha vida. E aí, antes de entrar na faculdade de Direito, eu acabei empreendendo em algumas atividades, né? A primeira delas, que até é bastante curiosa, né? E foi o meu debut no mercado de tecnologia, eu importava peças de computador do Paraguai, né? Eu tinha amigos, né? Colegas, gente que gostava de jogar os jogos de computador naquela época das LAN houses. Eles queriam ter computadores como os das LAN houses em casa. Eu tinha, né, alguns acessos ali, um relacionamento para trazer essas peças de computador do Paraguai, e eu também sabia montar, né, as CPUs, encaixar a placa de vídeo na placa-mãe, a memória RAM na placa-mãe e fazer, né, o computador funcionar ali, até por conta de um hobby pessoal. Eu gostava muito de jogar computador nessa época, eu ficava enfurnado ali atrás de um PC até altas horas da madrugada, quando não era da Lan House, era em casa. E aí esse foi o meu primeiro negócio, né? Eu importava computadores e peças de computador gamers do Paraguai para o Brasil, e na época, né, era um mercado pouco explorado aqui. Os computadores, as CPUs vinham naquele modelo fechado, né, da IBM, da
da Compaq, a Dell estava desembarcando no Brasil com mais força no mercado corporativo na época, e esses computadores faziam sucesso. Então esse foi o meu debut. E a partir dali eu tive várias pequenas empreitadas que me fizeram enxergar a vida como também uma arte de se relacionar e, obviamente, não somente se relacionar, mas também de extrair valor desses relacionamentos, mas sempre de uma forma legítima, né? E isso nada mais é do que fazer negócios, né? Então, acabei fazendo negócios muito cedo, com 15 anos de idade, 16 anos de idade, eu já vendia computadores para os meus amigos, para os pais dos meus amigos, para as empresas dos pais dos meus amigos, e acabou que eu fui desenvolvendo uma aptidão natural. E tudo por conta dessa minha grande necessidade de buscar o meu dinheirinho ali, dado que na minha casa eu já não tinha mais como contar com os meus pais. Isso aconteceu muito cedo, com 14 para 15 anos. Então, o meu plano, que era ser um publicitário, quem sabe ingressar numa grande agência de publicidade, quiçá virar o diretor de criação dessa agência de publicidade, né? Naquela época, os grandes empresários, fora os magnatas, os bilionários conhecidos do mercado brasileiro, os grandes empresários eram os publicitários, o Washington Oliveto, Nizam Guanais, eles que eram as referências para o mercado na época, e a propaganda no Brasil era muito forte, né? Então eu estava sendo muito influenciado por aquilo, mas como a vida acaba dando risada dos nossos planos, eu passei na faculdade de publicidade, passei na faculdade de Direito, tanto no Mackenzie quanto na PUC. Na publicidade eu passei na ESPM, e aí meu pai me deu um super conselho, que acho que foi o melhor conselho que meu pai me deu. Ele falou: Felipe, você é um cara que gosta muito de negócios, você é um cara ambicioso, então talvez o melhor lugar para você se desenvolver não seja a publicidade, onde você vai depender somente da sua criatividade e do seu relacionamento, ou seja, do QI, do que indica, porque é um mercado que tem essa característica. E no direito você pode fazer várias outras coisas que não somente advogar. E aí ele deu um exemplo à época que foi muito interessante, Ele falou: boa parte dos presidentes de empresas no Brasil e no exterior são advogados. E acho que foi um conselho bastante feliz do meu pai. Então eu acabei pegando essa aptidão por negócios, por necessidade, antes da faculdade de Direito, e durante a faculdade, mesmo trabalhando, estagiando em escritório de advocacia, eu sempre tive essa veia bem aberta e continuei ali com os meus side business durante a faculdade. Meus colegas de faculdade davam risada pra caramba das coisas que eu fazia, mas foi um barato, porque eu aprendi a me relacionar, aprendi a trocar cartão, aprendi a chegar numa sala de reunião e liderar uma conversa, aprendi a fazer uma negociação no fio do bigode, porque no final do dia, nós somos contratualistas, mas a grande verdade é que os melhores negócios, eles não dependem de contrato, e aprender a importância disso e a sagacidade disso e como isso gera agilidade, isso realmente gera valor no mundo dos negócios, foi muito importante. Se eu fosse um puro contratualista e dependesse de contratos para fazer tudo, para dar cada passo, como eu vejo alguns advogados que têm menos conhecimento e expertise no mundo dos negócios, provavelmente eu não teria chegado aqui com a velocidade que eu cheguei. É interessante a forma como você conta, e até começando aqui do final, porque às vezes a gente se pauta muito na burocracia. E aí a coisa não roda. Então uma coisa é o direito, outra coisa é o negócio, são os negócios. E a gente vive numa sociedade capitalista que é feita de negócios. O direito está aqui para servir, para ajudar, Então se a gente ficar se pautando no direito como algo principal, a gente trava as coisas. Então é importante essa sua visão de negócios, E como a vida ela é desenhada, muito interessante. Eu me lembro que na época da faculdade eu cheguei a cogitar no primeiro, segundo colegial, publicidade também, e acabei, por outros motivos, sendo levado para o direito. E olha como um conselho, tudo bem que é o teu pai, é uma figura muito importante na tua vida, mas um conselho mudou toda uma carreira, Como é que seria o Felipe publicitário? Pois é. E esse legado todo que você está construindo ficaria de lado. Então, talvez perdemos um bom publicitário, mas ganhamos um ótimo advogado e negociador, E tem uma coisa que me chama a atenção também, porque não é só na tua carreira profissional que a gente consegue enxergar a parte negocial ou a parte do empreendedorismo. Você leciona, e você leciona em duas faculdades, ou duas casas, porque uma delas não é faculdade, com perfis muito diferentes das tradicionais. Uma delas é a G4 Educação, que inclusive eu já tive a oportunidade também de fazer um curso, e é muito prático, e a Link School of Business. O que muda no perfil dessas casas, dessas escolas, e no perfil dos alunos que procuram esses lugares? E claro, na troca, por uma coisa você dá aula numa escola tradicional e você já deu no Mackenzie, outra coisa é você lecionar e dar aula nesse tipo de casa. Putz, ótima pergunta, Renato. Quando eu dei aula no Mackenzie, já vai fazer mais de uma década, e eu era
freshman, eu tinha acabado, né, de me formar na universidade, fui a convite do professor Dr. Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, que além de um grande amigo, foi um mentor, e ainda é um grande amigo, mas foi um mentor muito importante no desenvolvimento da minha carreira nos momentos mais incipientes. Naquele momento, né, eu acho que ocupava uma posição diferente, o mercado de educação também era muito diferente. A internet já é uma realidade, né, para, né, o homem médio já faz mais ou menos uns 15 anos, mas a partir de 2015, né, as iniciativas de educação digital, elas tomaram uma proporção muito grande que foi ainda mais acelerada por conta da pandemia. Então o universo de educação mudou muito de quando eu comecei a dar aula lá no Mackenzie e do que ele é hoje. E aí, quando a gente olha, né, para propostas como a da Link, né, e a do G4, elas são propostas olhando muito essa nova realidade do serviço de educação e os anseios dos alunos e o que eles esperam aprender de fato, uma vez que eles estejam num curso ou numa formação que vai prepará-los para o mercado de trabalho, para o mercado como um todo, o mercado de empreendedorismo. E aí, quando a gente olha por esse aspecto, né, essas duas casas, como você bem colocou, porque o G4 não é uma universidade, não é uma faculdade, a Link sim, né? Essas casas, elas pretendem dar ferramentas práticas para que o aluno possa utilizá-las no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia em que ele aprendeu aquela matéria, em que ele aprendeu mais sobre aquela solução, sobre aquela ferramenta. E por que isso, né? Porque a sociedade mudou também, né, nos últimos anos, mais notadamente, né, após a pandemia, e o que eu percebo que essas casas pretendem entregar para os alunos são justamente essas ferramentas de uso prático imediato. Isso não significa que elas são voltadas para o curto prazo, pelo contrário, elas também carregam toda aquela erudição da academia tradicional, que é o pensamento científico, o pensamento acadêmico, o pensamento analítico, lógico. No entanto, elas tentam trazer mais aplicabilidade, até porque o perfil de aluno que vai estudar nessas instituições, ele não vai para lá para pegar uma titulação que vai projetar ele no mercado ou que vai permitir que ele tenha uma ascensão profissional na sua carreira. O que eles estão buscando são realmente soluções, né? E essas soluções podem ser tanto técnicas como mecanismos, como doutrinas, como melhores práticas, como, em muitos casos, a casuística, ou seja, né, histórias de empreendedores, histórias de profissionais com bastante bagagem, experiência, expertise, track record, que acertaram e erraram e podem contar essas histórias para outros profissionais, para outros empreendedores, no caso os alunos, para que eles não cometam os mesmos erros ou para que eles tentem buscar os mesmos acertos ou até acertos ainda maiores. Então essa é a grande proposta de valor dessas duas casas. No caso da Link, ela tem uma proposta muito voltada para a graduação e também agora para a pós-graduação. Ela já tinha um MBA já há algum tempo, mas agora, segundo um anúncio recente aí do Álvaro Chocaire da equipe da Link, isso vai ser ainda mais latente lá dentro. O G4 não. O G4 não é voltado para alunos da graduação. O G4 é voltado para profissionais já com experiência prática, seria mais ou menos uma régua ali parecida com o de um MBA de uma instituição brasileira ou americana. 10 anos de formado, já há alguns anos no setor, enfim, aquelas características clássicas de um MBA. E aí, né, eu acho que o meu papel lá, e acho que isso que mostra, né, a sofisticação dessas casas com relação ao que elas lecionam e o que elas entregam de ferramentas e soluções para os alunos, é que o advogado, ele é peça fundamental na jornada de um empreendedor ou um gestor. Basicamente, por um único tema: ponderação e validação de riscos. E aí, o que se percebe que essas casas já compreenderam é que um empreendedor, um profissional formado sem entender que o ângulo legal, o ângulo jurídico, ele é fundamental para que ele possa gerar mais crescimento para a sua carreira, mais crescimento para o negócio que ele está à frente, isso demonstra que essas instituições entendem de fato, né, qual que é a figura do empreendedor, qual que é a figura do gestor e já tentam aproximá-lo desse ambiente, desse universo jurídico de profissionais da advocacia. Na Link, por exemplo, existem
outros advogados que dão aula lá, como por exemplo o Rodrigo Menezes do FMD High, que eu acredito que é o Pedro Ferreira, sócio dele, também dá aula lá. Enfim, né, eles tentam aproximar esses empreendedores, esses alunos empreendedores ou alunos futuros gestores do ambiente jurídico, porque no final do dia, se eles de fato se transformarem em empreendedores e gestores, eles vão ter que ter um Trusted Advisor, e eles já estarem expostos a isso é muito importante, porque tem uma questão, a figura do advogado, até por usos e costumes na sociedade brasileira, é daquele cara chato, que trava tudo, que é na verdade um grande dificultador e não um facilitador, muitas vezes extremamente tradicional, ainda tem a cancha e o clichê lá do juridiquês, que eu acho que já é uma coisa do passado, tá ficando cada vez mais no passado, mas ainda tem essa cancha. E aí, Renato, olha que interessante, né? É justamente isso que eu encontrei lá atrás, entre 2010 e 2012, quando eu estava começando a trabalhar para as startups e scale-ups que estavam chegando aqui no Brasil, que estavam se formando aqui no Brasil. Elas queriam justamente evitar esse tipo de profissional. E aí, né, 10, 15 anos depois, agora em 2024, eu acho que a dor, né, que essas casas tentam atacar com relação à frente legal é justamente nesse sentido, e mostrar que o advogado ele pode ser um trusted advisor, um conselheiro tão importante como um conselheiro em governança, em finanças, em negócios. E é interessante como você coloca, Felipe, porque eu percebo que o perfil dos advogados tem mudado. Assim como o perfil das universidades e dessas casas, elas têm ajudado ou propiciado que esses advogados se transformem. Porque não basta elas oferecerem alguma coisa, os advogados não as buscarem. E me chamou a atenção quando eu fiz o curso no G4 Educação, não me lembro agora, talvez umas 100 pessoas tinham ali na turma, pelo menos 10 ou 15% eram advogados, que era um número muito alto. E principalmente em comparação com outros profissionais. Ali, se a gente somasse, talvez o número de advogados era maior do que qualquer outra profissão. O que mostra a mentalidade hoje do profissional, que tem que se transformar. O mercado se transformou. Assim como você visualizou 10, 15 anos atrás, hoje é latente. Se você não se transformar e você seguir como aquele profissional que é a pecha do mercado, que você trouxe aqui, burocrático, que não deixa a coisa seguir, não vai avançar. O advogado é justamente o que você falou, Trusted Advisor. É o cara que, não é o cara que vai falar para você vai ou não vai, ele vai falar, os seus riscos são esses. Se assume ou você não assume. Então é interessante ver como o mercado ele caminha. Não são só os profissionais, mas as universidades, as escolas e essas casas. O Grupo PL Brasil é uma assessoria empresarial completa e é nosso patrocinador dessa trinca do direito de resposta. Eles são especialistas em paralegal, representação legal, contabilidade, saúde, segurança do trabalho e tradução jurídica, sendo conhecidos pelo onboarding de empresas no Brasil e em prestar serviços para escritório de advocacia. As grandes bancas com certeza já escutaram esse nome. Um dos diferenciais do Grupo PL Brasil é a plataforma digital, que permite o acompanhamento em tempo real do processo e que, sem dúvida, vale a pena conhecer. Com essa parceria, vamos levar ainda mais informação e conteúdo de qualidade para você. Então fique ligado. Nos próximos episódios, você vai conhecer melhor o Grupo PL Brasil e como eles podem te ajudar a descomplicar a gestão do seu negócio. Voltando agora um pouco para a tua carreira. Você tem um início de carreira onde você teve passagens mais breves por algumas estruturas até você chegar no Verano que você citou e a gente já vai adentrar. Uma dúvida que eu ouço muito de estagiários e gente que é advogado júnior no começo de carreira é: Renato, faz mais sentido eu passar brevemente por alguns lugares e conhecer várias áreas e estruturas diferentes, ou faz mais sentido eu me estabilizar num lugar? Você fez uma escolha, né? Por que você fez essa escolha e qual que é a tua visão sobre o tema? Eu acho que não existe certo ou errado, tá, Renato? Eu acho que vai depender muito das circunstâncias e do que cada um quer para sua vida. Tem gente que busca mais estabilidade, compromisso de longo prazo. Isso pode mudar. Mais para frente pode ser que uma pessoa mais estável, que busca compromissos maiores, lá na frente ela pode se tornar uma pessoa mais líquida, mais volúvel. Isso muda muito de acordo ali com seus anseios e as questões circunstanciais. É claro, né, que valores, caráter, né, isso não, a tendência é que não mude, mas a dinâmica da sua carreira vai mudar muito de acordo com as suas circunstâncias e com seus planejamentos de curto, médio prazo que vão afetar o de longo prazo. Naquela época, Renato, eu era uma pessoa que ainda estava entendendo quem eu era, né? Até porque como eu entrei na advocacia frustrado
frustrado por não ser, né, o criativo, o publicitário criativo que eu queria ser. E os primeiros anos da advocacia são muito, muito duros, né, Renato? Os primeiros anos de estágio, né? Isso mudou, né, nos últimos anos, mas quando eu comecei, né, a estagiar, a gente trabalhava basicamente com a mesma carga horária de um profissional CLT, mas ganhando como um estagiário, né? Existia ainda aquele formalismo, aquela tradição, né, de se bater na porta de um sócio e chamá-lo de doutor. Isso são só detalhes, mas os meus primeiros anos de estágio foram muito duros, né? Putz, eu tinha que pegar ônibus, metrô, lotação para ir para outras cidades, né, na região metropolitana de São Paulo, até mesmo no estado de São Paulo, para ir verificar lá um processo, barriga no balcão, lá no fórum de Pindamonhangaba do Sul. E isso acaba sendo muito desgastante, né? Porque você estudou bastante para estar na faculdade, você estuda bastante para estar na faculdade, você aprende sobre coisas extremamente importantes, no final do dia você está tirando xerox de um processo lá em Pindamonhangaba do Sul. Isso vai desgastando você. Mas, como eu tinha o meu side business lá, e aí, cara, assim, eu fui barman de matinê, barman de festa rave, fui promoter de balada. Então, assim, eu nunca tive medo do trabalho, né? Mas eu confesso que quando eu estava na faculdade, via, né, ali ao meu redor pessoas talvez um ano mais velhas ou até da minha sala, vestindo bons ternos, trabalhando em grandes escritórios, vivendo aquela coisa muito mais parecida ali com a literatura jurídica do que aquela coisa barriga no balcão que eu estava fazendo, né? Eu percebi que eu precisava experimentar coisas novas, porque talvez eu estivesse no lugar errado fazendo as coisas erradas. E essa inquietude, ela me ajudou a me movimentar, conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas e entender qual área que eu queria trabalhar. E aí uma curiosidade. Eu dedico a minha carreira, né, boa parte da minha carreira, e principalmente os últimos 10 anos, né, a realizar transações. E o mais curioso é que o meu segundo estágio, que foi no Nunes e Savai, um escritório que acho que hoje tem outro nome, mas eu era estagiário do Luiz Rogério Savaia, que era ex-Tosini Freire, foi o primeiro escritório que eu me deparei com uma transação de M&A. Eu fui fazer uma due diligence trabalhista para um cliente do escritório que estava fazendo uma aquisição de uma rede de panificadoras lá no Espírito Santo. Então foi meu primeiro contato com uma transação de M&A. E eu detestei naquele momento. Por quê? Porque era data room físico, eu tinha que ir para Vitória 2, 3 vezes por semana, viajando lá na poltrona 45, pegando ônibus, indo lá pro data room, o pessoal não te serve nem café, torce o nariz para você quando você fala que você é auditor. Então foi desgastante ali para mim, eu não gostei. Eu falava, poxa, eu fico revendo o documento e fichando eles, resumindo eles. O que é isso? Eu sou um bibliotecário ou sou um advogado? Né, ou um projeto de advogado. E aí eu não gostei. E aí eu fui transitar, cara. Fui transitar pelo civil, fui transitar pelo tributário, que diziam que dava muito dinheiro, fui transitar pelo compliance, que estava aterrissando no Brasil e parecia ser a bola da vez, até que, cara, eu conheci o mercado de tecnologia dentro do direito, percebi que ele existia, que não era uma área de prática em si, mas uma atuação setorial, que dependia de conhecimento setorial, e como eu tinha um conhecimento agregado de experiências anteriores e eu me dava muito bem com esse mercado, até por conta da minha rede de relacionamento, eu percebi que essa atuação setorial poderia me diferenciar. E isso aconteceu justamente quando eu estava trabalhando na área de propriedade intelectual, que é uma área que hoje ela encanta boa parte dos profissionais, mas lá atrás ela era vista como uma área de marcas e patentes, né? Marca não tem muito a ver com tecnologia, mas patente é pura tecnologia. E aí eu consegui combinar, né, esses dois mundos, né, propriedade intelectual e tecnologia, e aí, de novo, né, eu voltei a me encantar ou ter um interesse pelas transações, porque eu continuei fazendo M&A em todos esses escritórios, todas as experiências, né, trabalhando sempre em áreas laterais ali ao M&A, principalmente nos projetos de auditoria, mas nessa cadeira no verão eu comecei a receber consultas, vamos dizer assim, de amigos que estavam virando clientes, querendo receber os primeiros investimentos nas suas startups. E aí, de novo, eu estava ali naquele universo de transações, mas numa cadeira um pouco diferente, né, pensando nas estruturas e nas negociações com esses investidores. Os cheques eram muito pequenos na época, tá, Renato? Era coisa de 100 mil reais, 200 mil reais, mas apesar de serem pequenos e muito menores em cifras do que aqueles grandes M&As dos grandes escritórios que eu trabalhava, eles me deixavam muito motivado. Então, acabou que eu me expus a isso, e eu acho
né, que o fato de eu ter passado, né, por diferentes áreas, diferentes casas, me ensinou uma coisa que eu acho que tem até mais valor do que você saber o que você quer. É saber o que você não quer. Saber o que você não quer vai ajudar você a navegar num universo menor de opções para que você possa tomar decisões mais assertivas. Porque quando você sabe o que você não quer, você vai por eliminação e aí fica um punhado de opções para que você tome uma decisão. Então a chance de você tomar uma decisão assertiva é muito maior. É como quando a gente está estudando para a FUVEST, né, estudando para o vestibular. Se você não sabe a resposta, comece eliminando aquelas que você tem certeza que não são. Então descobrir o que eu não queria foi fundamental. E muito do que eu não queria, eu acabei usando como inspiração para não fazer, não repetir aqui no BVA. E de novo, não existe certo ou errado. Existe aquilo que funciona para você, para o seu negócio. É uma questão cultural, é uma questão de anseios pessoais. Então, saber o que eu não queria, acho que foi a melhor coisa dessa temporada. E aí, o que eu acho que os jovens devem fazer é se experimentem. Se você quer ficar bastante tempo numa casa, pagar para ver se você vai ter uma ascensão profissional, se você vai ser reconhecido, tenta, acredita. Se você quer conhecer outra área, quer sair do direito, quer sair do escritório de advocacia e trabalhar em startup, trabalhar em empresa, trabalhar em fundo, faça. Esse é o momento para você experimentar e para você talvez não descobrir o que você quer, mas descobrir o que você não quer. E isso com certeza vai ser muito valioso para a sua jornada. Sem dúvida, é um conselho muito bom, porque quando a gente busca aquilo que a gente quer, talvez a gente tenha a bala de prata, ou a gente acha que a gente tem a bala de prata. É um tiro só. Quando você elimina o que você não quer, sobra um monte de coisa para você pensar, ou pelo menos sobram mais coisas, né? Então, é uma dica interessante, eu compacto tudo com a tua visão, até porque como headhunter, quando você pega uma pessoa com 8, 10 anos de formada, o currículo dela nem tem os estágios. Mas se ela vivenciou, se ela buscou, se ela testou, ela tem uma maior chance de ter uma estabilidade maior, posteriormente, uma solidez maior. E é isso que as pessoas vão olhar. E ela vai ter testado e vai ter experimentado. Então, é uma dica bastante importante. Você falou um pouquinho da parte de TI, da parte de tecnologia. Isso me remete a Provedel, né? Então, você ficou 2 anos no Veirano, né? Teve uma breve passagem pelo Batista Luz. E aí você ajudou, como você bem colocou, a fundar o Provedel Advogados. Me chama muita atenção porque quando você fundou ou ajudou a fundar, você estava ali fechando a faculdade. Quando você fecha a faculdade, você tem monografia, exame da OAB, tem que concluir tudo isso e ao mesmo tempo você estava ajudando a fundar um escritório. Como é que foi essa vivência, essa experiência? Que aprendizados que você teve desse período que você levou para o restante da sua carreira? Olha, eu nunca imaginava que isso ia acontecer na minha vida, tá? Mas o que acontece? Por mais que eu tenha tido uma trajetória muito boa, onde eu fiz muitos amigos, parceiros, realmente bons colegas e amigos de vida lá no Veirano, eu não tinha muita chance de efetivação na minha área, na verdade eu não tinha chance de efetivação, e aí fiz um combinado com o escritório de que eu ia buscar uma nova casa, né? Um novo emprego, para aí sim eu me tornar um associado, né? E aí eu fui lá para o Batista Luz. O Batista Luz, ele estava num momento onde ele estava se projetando, né, como uma potência do mercado, né, nacional. Ele era um escritório bem menor em proporções do que ele é hoje, um trabalho fantástico ali do Luiz Felipe e da sua equipe, né, nesses últimos anos, mas quando eu fui trabalhar lá era um escritório de 15, 20 pessoas, mas com muito valor, e que apostava muito no empreendedorismo. Então, quando eu fui para o Batista Luz, né, eu realmente vi que aquelas coisas que eu acreditava, né, de dar suporte ao empreendedor, uma advocacia mais leve, mais voltada aos negócios, mais pro-business, ela existia e ela poderia acontecer mesmo em menores proporções, né, num tamanho menor e com uma reputação, uma marca menor à época, ela poderia fazer grandes coisas, grandes negócios, tanto é que ajudou muito na chegada do Groupon, né, no desenvolvimento do peixe urbano no Brasil, de várias outras iniciativas aí que mudaram o mercado de tecnologia no Brasil. E aí, né, eu estava me formando na faculdade, o Luiz Felipe aceitou que eu fosse lá para o Batista Luz para desenvolver a área de propriedade intelectual que eles já tinham, mas ele queria trazer mais força para a área. E aí eu estava lá com 6, 7 meses de Batista Luz, e aí a Letícia estava saindo do Veirano, me chamou para ser o co-founder dela, ser um founding partner também lá do Provedel Advogados. A minha sorte, Renato, é que eu já tinha passado no exame de ordem, então eu passei no nono semestre da faculdade, porque na minha época lá já permitiram que você prestasse enquanto você estava no último ano, não precisava se formar, e eu gosto bastante de escrever. Confesso que eu perco algumas madrugadas aí, quem me conhece sabe que eu respondo muita coisa 2, 3, 4 horas da manhã, porque eu gosto de escrever, e durante as madrugadas ali, quando eu tenho
algum tempo disponível, eu tento sempre escrever uma coisa ou outra, nem que seja um artigo. Então eu escrevi minha monografia pouco antes de me formar, meu orientador também foi o professor Dr. Luiz Fernando Vale Almeida Guilherme, então essa parte estava ok. Mas eu já tinha os clientes, né, Renato? E de qualquer forma eu estava me formando. Quando a gente abriu o Provedel, eu já tinha me formado, mas eu era um advogado recém-formado, sócio de um escritório de advocacia, com sócios muito mais sêniores que eu, né? E aí, quando você é sócio, né, a capacidade técnica, a condução de clientes, tudo isso é importante, mas o comercial é o que faz a diferença, né? Então, naquele momento, eu sabia que onde eu poderia gerar um diferencial para que eu fosse valioso e importante no escritório mesmo, era na captação. E como eu estava numa estrutura que, em tese, eu tinha alguma ingerência sobre ela, né, mesmo sendo um sócio minoritário, a minha sócia, a Letícia, a gente se dava muito bem, então ela acreditava bastante nas ideias que eu trazia, nos projetos que eu trazia, eu senti uma flexibilidade, um apoio, um suporte muito importante para eu ir ao mercado captar. E foi o que eu fiz. E aí, duelar com a Letícia na captação de clientes naquela época era muito difícil, né? Eu nunca tentei, mas eu consegui fazer boas captações, trazer bons negócios, clientes importantes, e aquilo me trouxe uma força naquele momento que eu era mais vulnerável por ser júnior, por ser recém-formado, dentro daquele ambiente lá de sócios, egressos de grandes estruturas, aquilo me deu uma força, né? E aquilo abriu um caminho para mim que eu nunca mais consegui voltar atrás. Eu percebi que realmente eu tenho aptidão para entender os problemas dos clientes e para apresentar soluções multidisciplinares, não somente na minha área. E acho que essa é uma característica que eu trago lá de trás, né, que eu aprendi lá atrás e que eu carrego até hoje e que acho que me ajudaram muito nessa posição de managing partner aqui do escritório. Se eu for egoísta e só prospectar para minha área, eu ia ter um escritório boutique, single practice, mas não é o que eu faço, né? Eu faço isso, eu vendo muito mais meus sócios, as outras áreas, os outros associados das outras áreas do que a minha área, e isso me ajudou a montar uma estrutura multidisciplinar e full service. E aquela época também me ajudou, tá, Renato? Porque no final do dia foi aquilo que me permitiu que eu deixasse de ser um advogado de propriedade intelectual, que flertava com tecnologia, que flertava com transações de VC, para virar um advogado que poderia trabalhar, né, em todas essas áreas, mas que acabou se dedicando ao M&A, um M&A que é uma área que acaba congregando um pouco de todas, muito por conta da auditoria, onde a gente tem que ter uma visão geral dos fundamentos legais da companhia. E é interessante a história que você conta e como é que você chegou lá, porque primeiro eu acho que do lado da Letícia, eu acho que ela foi bastante arrojada e obviamente que ela já te conhecia, mas ela convidou uma pessoa que era recém-formada e acreditou no potencial. Isso foi muito legal. E do teu lado, você precisava, entre aspas, se provar, porque é isso, o cara que é sócio, ele precisa ser bom técnico, ele precisa ser bom gestor, mas acima de tudo ele precisa ser um bom comercial. Claro que você tem sócios com um perfil um pouco diferente, mas fato é que, assim, numa estrutura pequena, né, ou recém-montada, você precisa ter ali um quinhão importante do faturamento, fazer o bolo aumentar. E você foi lá e provou, né? Você se desenvolveu, você buscou coisas para o escritório. E é muito legal ver o seu desenvolvimento. Claro que todos têm o seu perfil, tem mais talento para isso ou para aquilo, mas também tem metodologias para se desenvolver, a gente pode falar mais para frente. Mas é legal como você cresceu dentro da estrutura. Você contou no começo do episódio que você estava muito bem, né, que você estava bem com a Letícia, com os outros sócios, e o escritório acabou sendo adquirido, incorporado pelo Souto Corrêa, que é um escritório que também vem crescendo bastante aí ao longo dos últimos anos. Você acabou optando por seguir um outro caminho, né? E você foi para o Matos Filho. Como é que se deu essa decisão? Por que não seguir junto com a Letícia e com a turma para o Souto Corrêa? Que desafios e aprendizados você teve numa estrutura como o Matos Filho? Quão importante ele foi para a tua carreira? Eu acho que a decisão de não ir para o Souto Corrêa, ela foi muito mais uma conclusão daquele projeto que a gente estava fazendo do que uma negativa para o escritório, até porque é um escritório que eu admiro bastante, ele é uma cisão, a origem dele, né, tem relação com profissionais que saíram do Veirano, né, e montaram o Souto Corrêa, então eu já tinha alguma empatia pela casa, até por conhecer os profissionais que estavam lá. Mas justamente naquela época surgiram oportunidades num outro grande escritório que um headhunter veio me procurar para uma posição específica na área de tecnologia, eles estavam precisando de um advogado na área de tecnologia, eu disse não para esse outro grande escritório e algumas semanas depois esse mesmo headhunter trouxe uma oportunidade do Matos Filho, que outro headhunter da firma dele estava trabalhando e que ele achava que tinha fit comigo, era para um profissional com um perfil mais pleno, né? Na época eu era ainda um recém-formado, tinha 2 anos, 1 ano e meio de formado e
Bom, eu falei, como é no Matos Filho, né, eu quero ver, eu quero ouvir. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu sempre fui um grande admirador de alguns nomes no direito, e um deles era justamente quem ia ser meu chefe, o Fábio Kujalski, do famosíssimo BKBG, né? Quando ninguém falava, né, de direito para tecnologia, o Fábio já fazia um trabalho fabuloso trabalhando para as principais empresas de tecnologia no Brasil, como por exemplo a Google. Então, quando eu vi que seria para trabalhar no Matos Filho com o Fábio, né, e transitando entre propriedade intelectual, tecnologia e também dando suporte, né, nas grandes transações de M&A que o Matos Filho fazia, inclusive em tech, foi uma oportunidade muito interessante, até porque, Renato, é aquela coisa, né, a gente se dedica muito à nossa carreira durante o estágio, né, principalmente no terceiro, quarto e quinto ano. E como eu não fui efetivado no verano, ficou aquele gostinho de, I don't fit in, né? Eu não me encaixo aqui. E quando você é jovem, né, essas coisas mexem com você. E aí quando surgiu uma oportunidade de eu voltar para um Big Law, né, onde em tese eu tive um relativo fracasso naquela não efetivação, que foi por questões mais circunstanciais do que com relação ao meu trabalho, acho que fiz um bom trabalho lá e pelo menos meus pares que estavam lá reconhecem isso, mas foi uma coisa que virou uma marca na minha carreira. Então voltar para o Big Law era também uma forma, né, de overcome, né, de superar essa questão. E aí acabei indo trabalhar no Matos Filho. Foi uma experiência bem interessante voltar para um Big Law, mas naquele momento eu concluí que era hora de eu começar a buscar uma trajetória própria, independente, até porque, como eu já tinha clientes à época e um volume bacana de clientes, os clientes eles estavam mais interessados em ser atendidos por mim do que pelo lugar onde eu estava, né? Eu conduzi esses clientes, trouxe eles de Veirano, trouxe para o Provedel, para o Matos Filho não consegui trazer, até porque, né, é uma estrutura de custos muito maior, mas eles queriam continuar conversando comigo. Eu só fui descobrir essa palavra Trusted Advisor uns 3, 4 anos depois, lá para 2018, 2019, né, mas é o que eu já era deles. E aí é engraçado, né, Renato? A gente cresce na nossa carreira na advocacia com preceitos de que, olha, o cliente só vai confiar em você quando você tiver muitos anos de quilometragem, gray hair e tudo mais, mas na verdade confiança é uma coisa que pode surgir em uma semana, né? Eu brinco que confiança, né, a gente leva anos para conquistar e pode perder assim, mas você pode conquistar a confiança de uma pessoa em uma semana, um mês, né? E por que isso? Por diversas questões. Essa fidúcia, ela acaba, né, acontecendo independentemente da sua idade. Então, eu acho que ali eu tive uma quebra de paradigmas que foi muito importante, e eu acho que essa movimentação de Provedel para Matos Filho me ajudou a perceber de forma mais latente essa quebra de paradigmas. No final do dia, o cliente não estava se movimentando porque eu era sócio da Letícia ou porque eu tinha virado um associado no Matos Filho. Ele estava se movimentando comigo porque ele confiava em mim. E aí, Renato, é interessante que tem clientes de 12, 13 anos atrás que ainda são meus clientes aqui no escritório. Recentemente, eu fiz até uma brincadeira com ele, depois de 13 anos atendendo ele, sendo uma pequena startup, agora finalmente ele fez uma saída, fez uma venda fantástica para uma grande empresa de tecnologia. Então eu apostei muito nele, acho que fui o principal investidor dele ao longo desses 13 anos. Então são essas trajetórias, né, que são muito interessantes, e acho que essa mudança me ajudou muito a perceber isso. E é verdade, o que você fala é muito interessante, porque eu acho que essa palavrinha que você traz, Felipe, ela traz consigo muita coisa. Confiança. O Tito, que eu tive a oportunidade de entrevistar, que é CEO do Machado Meyer, quando eu perguntei para ele sobre inteligência artificial, ele falou: a inteligência artificial vai mudar muito o mercado, vai substituir muita coisa, mas tem uma coisa que ela não vai substituir: o Trust Advisor. Levar o cliente para almoçar. Esse tipo de coisa a inteligência artificial não vai. E não num curto prazo, pelo menos acho que a gente não vai estar por aqui. Então é legal você trazer essa figura, porque realmente não tem vínculo com anos de experiência, cabelo branco, calvície, qualquer coisa. Não tem vínculo, né? Tem vínculo com a confiança, né, e a tranquilidade que você traz para o teu cliente de te enxergar como um parceiro de negócio mesmo, né? Então,
Muito legal esse exemplo que você trouxe. E se a gente faz um paralelo, desculpa te interromper, tá, Claro. Renato, mas se a gente faz um paralelo com o mercado, por exemplo, que mais exige fidúcia no mundo, que é o mercado de serviços bancários, né? Durante muitos anos a gente só confiava nosso dinheiro no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal. Aí lá, né, com as idas dos planos econômicos, surgem, né, essas grandes instituições financeiras privadas, elas se tornam as nossas casas de confiança para o nosso dinheirinho, né? Bradesco, Itaú, a época o Banco Real, enfim. E isso mudou de forma muito forte a partir mais ou menos de 2015, 2016, 2017, e aí novas instituições como, por exemplo, um Nubank e um Banco Inter, eles passam a ocupar esse lugar de fidúcia no imaginário de uma boa parcela da população brasileira. Instituições financeiras que não têm 20, 30 anos, que não têm uma família de bilionários por trás que gerava o lastro de fidúcia, o lastro econômico financeiro da instituição. Mas por que elas conquistaram essa fidúcia? Por causa de um atendimento personalizado, um atendimento dedicado, uma intenção de verdade de solucionar os problemas daquele cliente que era mal atendido ou às vezes até rejeitado por uma grande instituição financeira. Então, eu acho que esse paralelo, ele diz muito sobre essa questão de tempo, de anos de existência, né, de quilometragem, de senioridade versus uma confiança real, que depende ali, claro, né, de um super atendimento, de um atendimento intencional e, obviamente, da solução dos problemas, porque não basta ter só boas intenções, você tem que gerar valor, resolver a vida do cliente mesmo. E é isso que traz confiança, é isso que traz a fidúcia. Exato, e eu acho que é o cliente se sentir único. Ele não vai ser único, né? Porque não adianta você ter um cliente só, óbvio. Mas ele precisa se sentir único, que é a história da parceria, que de estar próximo, atendimento personalizado, de tudo isso que você trouxe. E a gente vai falar um pouco de BVA, mas antes eu queria trazer um outro ponto. A gente vem falando sobre empreendedorismo. Você trouxe inúmeros exemplos, você teve empresa de tech, você teve bar, você teve restaurante, todos esses outros empreendimentos que você contextualizou. Dúvida, e eu sei que é a dúvida de muitos. Como fazer para ser empreendedor? Você nasce assim? Você aprende a ser assim ao longo da tua história, da tua trajetória? Como nasce um empreendedor? E o quanto esse empreendedorismo que você teve pré-BVA foi importante para a estruturação do teu próprio escritório? Olha, eu acho que ninguém nasce empreendedor. Eu acho que a vida vai te moldando e te levando para esse caminho. No meu caso, eu não pretendia ser um empreendedor. Na verdade, a função de um empresário, para mim, era algo muito distante, até porque eu imaginava que dependia de um capital muito grande, dependeria de uma organização de pessoas, sócios, né? Pessoas trabalhando contigo, que a época que eu comecei a empreender, eu não tinha os recursos disponíveis para fazer isso. Mas eu fui, né, sendo moldado para isso. Acho que o principal elemento dessa moldagem, ele parte de uma necessidade, né, que foi a necessidade financeira, né, e ele parte também, né, de algumas oportunidades que foram surgindo. Quando a minha primeira empreitada como empreendedora, importando peças de computador do Paraguai, foi um mero acaso, tá, Renato? Eu estava um dia jogando computador em casa, um amigo meu muito rico foi em casa, ficou encantado pelo meu computador e falou, cara, você consegue montar um igual para mim? Eu vou pedir de aniversário pro meu pai. Fui lá e montei, entreguei na casa dele, o irmão viu e falou, quero um igual também. Montei lá pro irmão. Pô, 3 dias depois o pai do cara me liga e fala, cara, eu quero passar aqui uma rede pela casa, só que eu não quero aquele fio, aquele cabo azul passando pela casa. Tem alguma solução para isso? Puxa, consegui instalar um Wi-Fi na casa do cara. Aí ganhei o cara. Alguns meses depois eu tava vendendo lá 50, 60 computadores para ele, para a empresa dele. Então, tem um pouco também de oportunidade, né? E você está minimamente preparado para abraçar essa oportunidade. E essa é uma coisa que eu levo até hoje. Eu acredito muito numa frase do Sêneca, que ele diz que sorte é encontrar uma oportunidade para a qual você esteja preparado. Essa é a verdadeira sorte. E é isso que eu busco até hoje. E aí, né, eu acho que essas experiências anteriores, né, elas ajudaram a formar o Felipe empreendedor que sentou pela primeira vez na cadeira como Managing Partner do BVA Advogados, sendo Managing Partner só dele mesmo, porque eu comecei com uma pessoa esse escritório, e entendendo onde que eu poderia aplicar esses conhecimentos, essa experiência que eu tive no passado para conseguir gerar mais negócios, gerar mais clientes, atrair talentos, organizar a companhia. O escritório também é uma companhia, muito embora a nossa legislação diga que não, né? A
A grande verdade é que hoje, escritórios de advocacia, se não pensarem como empresa, eles nada mais são do que coworking de advogados rateando despesas, em alguns casos resultados. Então, eu acho que ter essa visão e essa experiência me ajudou muito. E aí, acho que tem um papel também fundamental da doutrina e da literatura, tá, Renato? Eu sempre gostei muito de aprender sobre histórias de empreendedores, sobre o que eles fizeram. Em um determinado momento da minha vida, quando eu via que aquelas histórias de empreendedores estavam muito distantes daquilo que eu conseguia fazer com os meus poucos recursos, eu comecei a estudar também a literatura e doutrina de gestores, como, por exemplo, Jim Collins, né, que é, para mim, hoje, é a grande referência no que se relaciona à gestão, né, o autor de Good to Great, Made to Win, o próprio professor Vicente Falcone, que fala muito sobre governança, organização, como você deve ter esse olhar de empresário, ainda que você seja somente um gestor, não precisa nem ser um C-level, pode ser um gerente. Então, eu acho que a literatura e a doutrina me ajudaram muito. Então, você não tem o talento de empreender, você vai moldando essas aptidões e vai encontrando oportunidades, e aí, né, se você entende que essas oportunidades valem o risco, né, de você abrir mão de um emprego, ou investir um capital, ou ambos, ou captar recursos com investidores, ou abrir o seu negócio lá sozinho num coworking, abrir seu escritório sozinho no coworking, vai em frente. No entanto, só com essa intrepidez da ignorância, né, isso não vai ser suficiente para que você tenha sucesso, né? Existem vários outros fatores. Acho que a doutrina e a literatura me ajudaram a ter mais sucesso como esse empreendedor, como esse gestor. Então, como tudo na vida, Renato, não é só talento. Tem que estudar, tem que praticar, tem que treinar. E é bom você trazer isso, Felipe, porque a gente acaba com essa mística, com essa lenda de que ou você nasce empreendedor ou você não nasce empreendedor. Você até pode nascer com talento para coisa, não tem problema nenhum, mas você tem que se fazer ao longo da vida, e é fazendo isso que você trouxe mesmo, é estudando, é lendo, é praticando, é exercitando, né? E aí sim você vai aflorar seu talento. E todo mundo pode aprender, todo mundo pode se desenvolver, né? Então é importante ouvir também de alguém que empreendeu em vários negócios e no mundo jurídico com BVA. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Você montou o BVA em 2015, escritório que vai completar 9 anos, já conta com 80 colaboradores, cresceu muito nos últimos anos. Como é que surgiu a ideia de montar um escritório do zero? Como é que foi aquele comecinho, se você puder contar um pouquinho dos bastidores? E você imaginava em algum momento que o escritório tomaria o porte que ele tomou? Tudo começa, né, quando eu aceito a proposta do Matos Filho, e já nas primeiras semanas do Matos Filho, eu percebo que tinham várias coisas que eu não queria se repetindo ali na minha carreira. E a partir dali eu começo uma grande reflexão sobre o que eu fiz de certo lá no Provedel, o que eu fiz de certo na minha carreira e o que estava gerando valor, né? Gerando grana para mim, deixando os meus clientes mais contentes, fazendo eles me indicarem para outros clientes, me tornando minimamente conhecido, me gerando convites de palestra, convites para falar na imprensa e tudo mais. E eu percebi que tinha muita coisa ali que eu poderia de alguma forma escalar, né? E aí eu não digo uma escalabilidade de uma startup, mas sim, né, escalar para uma estrutura. Ou seja, essas fortalezas elas não precisariam ficar restritas a minha pessoa, Felipe, e sim elas poderiam ser levadas para dentro de uma casa onde eu poderia trazer outros profissionais com talento, com qualidade, né, e fazer esse trabalho para eles também para gerar mais negócios para a firma. E aí, né, eu começo uma reflexão grande, tem um estudo importante de Harvard, né, que fala bastante sobre o posicionamento das firmas de advogados e o fim das horas trabalhadas, né, no mercado de serviços jurídicos americanos. É um estudo que já está obsoleto, mas ele abriu bastante a minha cabeça. Naquele momento, né, o universo do empreendedorismo, o conceito de Lean Startup, né, a startup enxuta, estavam cada vez mais entrando, né, no imaginário do empreendedor brasileiro. E aí eu fiz um apanhado desses conceitos e da visão que eu tinha e abri o BVA Advogados, né? O meu plano de negócio na época era um PPT assim, de uns 8, 10 slides,
com uma cara de um pitch deck, mas ele, na verdade, ele não serviu para captar recursos, não serviu para captar sócios, ele serviu como um mapa mental para eu operar nos 2 primeiros anos. E uma coisa que eu me propus no começo do escritório, né, como eu já tinha um fluxo de clientes razoáveis, eu não precisei fazer cold call, não precisei fazer nenhuma loucura para captar clientes, eu me dei ao luxo, né, de testar serviços, testar produtos, testar áreas de prática, testar parcerias, testar profissionais. Então, os 2 primeiros anos do BVA, até o final de 2017, a gente abre em outubro de 2015, e até o final de 2017, foi um grande laboratório. E dentro desses 2 primeiros anos, eu consegui validar algumas coisas que eram muito importantes. Várias deram super errado, tá, Renato? Mas assim, errado de verdade, tá? E aí eu percebi que essas coisas que deram certo, elas deram muito certo, né? Acho que a mais relevante desse período de testes foi um grande M&A que eu fiz totalmente dentro do BVA, quando a gente tinha 3, 4 advogados na equipe, nem financeiro a gente tinha, eu que emitia nota, eu que emitia a fatura para cliente, eu tinha um financeiro part-time lá me ajudando com uma outra coisa. E a gente fez uma grande transação de M&A, a gente vendeu um aplicativo conhecido na época aqui no mercado brasileiro para uma grande companhia aberta chamada Eventbrite, com capital aberto em Nasdaq, que é a segunda maior empresa do mundo do setor de entretenimento. E aí foi uma transação 100% desenhada dentro do escritório, que do outro lado estava o KLA, né, representando a Eventbrite, e o Goodwin Procter, se eu não me engano, que é um grande escritório americano, e a gente lá, o BVA, com 4 advogados, um escritório super pequeno representando os fundadores nessa transação. Então ali naquele balão de ensaio, eu percebi que algumas coisas davam certo. E aí, Renato, eu acho que essa é uma característica de empreendedor que eu aprendi através da literatura, aprendi também observando os diversos empreendedores que eu assessorava à época também, que é, cara, aquilo que dá errado, encerre rápido. R barato e R rápido. E corrija rápido. Agora, o que você acerta, dobre a aposta. Triplique a aposta. Continue acompanhando, mas aumente a aposta, né? Então, no final do dia, naqueles 2 anos eu consegui botar o pé no breque em algumas coisas, como, por exemplo, eu tinha uma dedicação grande para venda de registros de marca, né? Sair batendo na porta de cliente para vender registrinho de marca, pegar portfólio de marcas, eu fazia muito isso. Isso gastava uma energia danada minha, e eu não precisava mais fazer isso porque eu já estava trabalhando com tickets muito maiores, com questões muito maiores, e vender serviços, registros de marca naquela época, poluía um pouco a visão que o cliente tinha de mim. Como que esse cara vai fazer um M&A se ele está vendendo um registro de marca? Como é que ele vai mandar uma proposta de 200 mil reais, sendo que ele está mandando uma proposta de R$1.000? Não há nada de errado nisso, mas quando a gente olha para o mercado, Renato, o mercado ele divide muito bem as áreas de atuação dos advogados justamente para evitar essa poluição, para não ficar aquela aparência de uma prática generalista pelo advogado e pelo escritório, porque o generalista ele não gera tanto valor. Então, você vai percebendo o que você faz de certo, o que você faz de errado. E aí você me perguntou, né? Eles tiveram um crescimento bacana nos últimos anos, você esperava que o escritório chegasse a esse lugar? Renato, olha, de verdade não. Não esperava que chegasse, principalmente na velocidade que ele chegou, e com a reputação, e eu falo isso com toda a humildade do mundo, que a gente conquistou. Acho que a melhor forma de você verificar sua reputação no mercado de serviços jurídicos é saber o que seus pares falam de você quando você não está na frente deles, né? E quando você está à frente deles, se eles são combativos ou colaborativos com você. Eu tenho a sorte dos meus pares serem colaborativos conosco, e pelo que eu vejo aí dos nossos peers, eles também falam bem da gente, assim como a gente fala bem daqueles também que a gente gosta. Então, eu acho que eu não esperava, só que aí é aquela coisa, né? Quando você é jovem, você está abrindo o escritório, né? Você tem o sonho de competir com os grandes escritórios do Brasil e vou montar o novo Big Law. E no final do dia, depois daquele balão de ensaio de 2 anos, eu vi que também não era aquilo que eu queria, né? Então aquele sentimento de que o que eu não quero, que eu tive, né, ao voltar para o Big Law, ele reapareceu quase como um déjà vu ao final desse período de 2 anos, né? E isso me ajudou a me direcionar nesses últimos 6 anos de lá para cá, né? A forma como a gente se posiciona, a forma como a gente estrutura as coisas aqui, não é para a gente se tornar o próximo Matos Filho ou o próximo Pinheiro Neto, né? Até porque seria uma missão muito grande. Esses caras fizeram trabalhos fantásticos, assim como todos os outros Big Laws, né? Você falou do Tito aqui agora, faz um trabalho fantástico também. Eu acho que a gente quer fazer algo diferente, algo que funcione.
E isso eu tenho muito orgulho de dizer que a gente está no caminho certo. Agora, se você me perguntar o que vocês esperam ser daqui 10 anos, né? Eu espero que a gente faça algo de forma muito parecida com o que a gente faz hoje, só que de forma mais refinada, mais sofisticada, e que a gente possa continuar gerando valor para os nossos clientes, mas com uma proporção maior, com uma frequência maior. Se esse número são 500 advogados, 1.000 advogados, 100 advogados ou 80 colaboradores, eu ainda não sei te dizer. Afinal, né, sendo advogados do mercado corporativo, a gente surfa um pouco a onda, a gente aproveita um pouco os ciclos, e aí a gente faz planos e a vida dá risada da gente. Pode ser que daqui a pouco a gente esteja muito maior, pode ser que a gente esteja do mesmo tamanho, mas o que importa de verdade é a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente tem orgulho e que a gente dorme muito bem com ele. Primeiro, parabéns pela história e trajetória do BVA, tenho certeza que vocês vão continuar crescendo, e de fato o que você falou, o reconhecimento, os rankings, as premiações, o número de colaboradores que vocês têm hoje. E não significa, né? Qual é o meu futuro? Eu preciso ter 1.000 advogados, 2.000 advogados. Você trouxe o que você quer, né? Se vai ser com mais ou menos, a história vai dizer, né? E você vai continuar construindo o legado. Mas da forma como vocês querem, com os objetivos que vocês querem, refinando cada vez mais, né? E ao longo desses anos todos, vocês tiveram a oportunidade de atuar em 200 operações. É muita coisa, né? E aí somando um montante de incríveis 8 bilhões de reais em transações. São muitas transações. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa vivência e experiência. Uma pergunta um pouco capciosa, mas que eu quero saber. Tem alguma operação que foi mais emblemática para você e se sim, qual? Olha, esse volume grande de transações, ele se dá muito porque a gente resolveu solucionar uma dor que o mercado, quando solucionava, cobrava caro, ou cobrava caro e fazia mal, ou cobrava barato e fazia mal, ou não fazia, que é a solução de serviços de auditoria em transações, né? Então a gente começou ofertando esse produto, mesmo que a gente não estivesse trabalhando como assessores legais da transação, nos documentos da transação, e foi um produto de entrada que colocou a gente e gerou, né, um awareness, né, gerou uma visibilidade para a gente dentro do mercado transacional. Isso lá entre 2017 e 2019. A partir de lá, né, a gente começa a trabalhar cada vez mais na estruturação da transação, na assessoria dos documentos da transação, representando muito sell-side naquela época, alguns investidores anjo, alguns pequenos sindicatos de investidores, e a partir de 2019 a gente também começa a trabalhar para o mercado buy-side, para algumas boutiques de M&A, para alguns bancos, para algumas gestoras. Então a gente começa a mudar, né, um pouco a nossa prática. Era muito voltada para a auditoria para o buy-side ou assessoria para o sell-side, e a gente começa a navegar num universo 360 graus, onde a gente trabalha tanto para buy-side como para sell-side, tanto para fundo quanto para investida, tanto para banco quanto para o emissor, para a companhia que está emitindo uma dívida. Então a gente começa, né, a ter um trabalho 360 graus. E aí, Renato, acho que isso vai muito ao encontro da nossa expertise de carreira. Trabalhando nos grandes escritórios, né, a gente acaba tendo uma atuação muito mais para o buy side, mas vez ou outra a gente se depara ali com o sell side também. Quando eu vou para o meu escritório, eu acabo trabalhando mais no sell side, e aí, né, essa expertise criada ao longo dos anos de carreira me ajuda a ter essa visão para trabalhar 360 graus. E o tipo de talento que a gente busca no mercado, Renato, são profissionais que passaram por boas casas, não precisam ser os maiores escritórios do Brasil, mas são talentos que passaram por boas casas e também trazem essa bagagem. E aí, esse volume de 200 transações vai muito, né, acho que hoje são umas 215 mais ou menos, ele vem muito, primeiro, né, da entrega, né, dessas transações, da criação de uma reputação em cima disso, do boca a boca dos clientes, vez ou outra até do boca a boca dos nossos peers no mercado, porque às vezes eles têm uma questão de conflito, ou às vezes não têm interesse no caso e indicam a gente, e a gente foi construindo essa reputação. E aí, né, acho que é fácil ser engenheiro de obras prontas, né, mas olhando 5 anos para trás, o que eu vejo é que a gente realmente se interessou pelas transações.
transações. A gente realmente se interessou em fazer um bom trabalho na auditoria. A gente realmente tentou buscar colaboração e respeitar muito os demais advogados envolvidos nas transações que a gente estava envolvido. Sem aquela postura de carrinho por trás, cotovelada, soco no olho. Transação vale tudo para deixar o cliente feliz? Vale, mas putz, tem que ter um respeito, tem que ter uma colaboração, afinal o deal não sai se os dois não quiserem e se os assessores não trabalharem. Então a gente foi construindo isso muito num trabalho de formiguinha. Eu acho que dentro dessa jornada, eu acredito que o fato de eu me relacionar com bons empreendedores, né, que é algo que vem de muitos anos atrás, me ajudou nesse sentido, e é o que eu vejo aí outros grandes advogados transacionais fazendo, né? Eles são os Trusted Advisors de grandes empreendedores, grandes gestores. E aí, em relação ao volume transacionado, né, esses 8 bilhões que a gente alcançou, eles vêm, né, de transações de Venture Capital, de transações de M&A. Mais recentemente, nos últimos 2 anos, a gente tem se dedicado muito ao mercado de crédito, né, as transações de dívida, transações de DCM, ao Private Equity, de maneira menos intensa que o M&A e o VC, e agora também que o DCM, mas no final do dia a gente criou um cardápio grande de soluções que permitem que a gente navegue melhor dentro dos ciclos, né? Porque a gente tem o ciclo de equity, o ciclo de dívida e hoje, né, a gente navega nos diferentes ciclos e isso ajudou a gente a gerar essa capilaridade. Em termos de transações, né, uma transação emblemática, cara, tiveram várias, tá? Essa é a grande verdade. E outro dia eu até estava conversando com um grande amigo meu que escreveu um livro, um best-seller, e a gente falou, pô, por que a gente não escreve um livro sobre isso, né? Porque a grande verdade é que acho que ainda tenho muita lenha para queimar, acho que na jornada futura aí, acho que vão surgir outras grandes transações emblemáticas para contar, e aí quando eu tiver com meus cabelos totalmente brancos, aí eu prometo que eu escrevo um livro. Mas tiveram algumas transações bem emblemáticas. Eu vou falar uma, que é uma que a gente tem mais liberdade para falar, até porque ela já foi muito para a mídia, já foi muito publicizada, já foi bastante discutida, inclusive em redes sociais, que foi a transação da Singu com a Natura, né, onde a gente estava vendendo a Singu para a Natura. Foi a primeira transação do mercado de tecnologia durante os lockdowns, durante a pandemia, lá em 2020. A gente fechou esse deal, se eu não me engano, foi no dia 7 ou 8 de abril de 2020, quando a gente ainda estava no começo dos lockdowns. E foi uma transação muito emblemática, primeiro, né, por essa característica dela ser uma transação de tecnologia acontecendo no momento onde a tecnologia era a única solução para a continuidade de uma vida aparentemente normal por conta dos lockdowns. Ela envolvia um empreendedor bastante relevante, barulhento, um grande amigo meu, Thales Gomes, que estava à frente da Singu, fundador da Singu e à época era o CEO da Singu. Ela envolvia também uma das principais compradoras do mercado brasileiro, que é a Natura, e ela envolvia também algum apelo midiático, até por conta da figura do próprio Thales. Na época ele estava com um embate, né, com um blogueiro que eu prefiro não mencionar nomes aqui, mas ele estava no embate com esse blogueiro, e esse blogueiro, por algum motivo, resolveu ali travar uma odisseia pessoal contra o Thales, criticando, né, a transação, criticando os fundamentos da transação, e no final do dia aquilo não passou de uma falácia, mas trouxe, né, um awareness, trouxe um foco muito grande da mídia para aquele negócio, e a gente passou ali, além de todas as semanas negociando a transação, fazendo a diligência, fazendo os entregáveis após o fechamento da transação, aquilo gerou para a gente um super estresse, né, quase uma gestão de crise pós-fechamento, que deu bastante trabalho para a gente conduzir. E além disso, né, essa foi uma transação que ela se desdobrou por mais algum tempo, né, porque ela foi uma transação estruturada de emissão de debêntures conversíveis, e as debêntures, quando foram convertidas lá na frente, 2 anos e meio depois, a gente também teve um grande trabalho lá com a Natura, até porque naquele momento ela estava fazendo a venda da Aesop, né, que aconteceu ao longo do ano passado, acho que foi no começo do ano passado, então acabou dando bastante trabalho, mas muito menos trabalho do que deu ali na primeira fase. E aí foi uma transação bem emblemática também, Renato, porque no final do dia, né, quando a gente está falando de transações, a gente tem uma brincadeira que a gente faz no mercado, não adianta você ter vendido a padaria da esquina por 1 bilhão, ninguém vai ligar. O que o mercado gosta de ver, o que as headlines, o que as manchetes gostam de contar e ver, são as transações sobre grandes empreendedores, grandes companhias e ou grandes cheques. E a Singu, né, foi uma transação que, até pelas circunstâncias que a gente estava vivendo ali, ela trouxe, né, essa visibilidade muito grande. Eu lembro, cara, que no dia que eu dei um repost do Thales, né, comemorando ali a transação, acho que mais ou menos uns 200 amigos meus
postaram e me marcaram. Eu fiquei até com vergonha, liguei pro Thales e falei, cara, desculpa, acho que o negócio saiu aqui do controle, parece que me venderam aqui, não foi você, mas foi muito legal também para ver o quanto existem pessoas que apoiam a sua carreira silenciosamente, que comemoram com você quando você realmente faz uma coisa grande. E aquilo foi grande para mim. Nada se compara com os jumbo deals dos nossos queridíssimos big firmas aí, mas para mim foi uma transação bem emblemática e foi uma coisa muito interessante para mim também, Renato, que a gente acaba esquecendo um pouco o propósito na advocacia, né, na correria do dia a dia, né? E foi muito importante para eu trazer, essa transação foi muito importante para eu trazer sucesso e liquidez para um grande amigo meu, o Thales, que apostou em mim lá atrás. Ele é meu cliente desde 2015 e quando eu era um escritório de um homem só, ele acreditou no meu trabalho, então foi muito legal devolver aquilo para ele. Da mesma forma que foi muito legal fazer isso com aquele cliente de 13 anos que fez um M&A no ano passado, vendeu para uma grande empresa de tecnologia. E aí, né, é interessante, né, enquanto a gente estava falando aqui, eu fiz meu aniversário agora no começo de fevereiro, né, eu fiz uma pequena petit comitê com uns amigos em casa. E aí eu fiz um poker, né? Porque eu adoro jogar poker e tal. Montei lá 5 mesinhas, trouxe o pessoal. E aí, sei lá, eram 2, 3 horas da manhã, ninguém embora, todo mundo lá. E aí eu olho e falo, caramba, 90% dessas pessoas são meus clientes. Meu aniversário, comemorando comigo, me jogando pra cima no meu parabéns. Cara, eu acho que esse é o verdadeiro sucesso, sabe, Renato? A pergunta não tinha nada a ver com isso, mas esse que é o verdadeiro sucesso. Eu acho que esse sucesso, ele passa pelo trabalho que a gente faz em transações. É um trabalho muito duro, a gente fica meses ao lado do cliente, ombreando ele, noites a fio, madrugadas a fio, finais de semana, desafios mil, mas se gera uma parceria muito grande ali, que eu confesso que não conheço em outra área do direito, tá? Não sei, em transações. Aí uma vez que o deal fecha, o cliente esquece da gente, só vai lembrar quando vier o próximo deal, e tá tudo bem, faz parte do jogo. Ah, que legal, que história bacana, obrigado por ter contextualizado tudo isso e também trazido esse exemplo, porque eu imagino que tem tantas operações legais, outras 199 operações legais, mas acho legal você trazer o exemplo do Thales, enfim, que você tem uma amizade, porque é um grande empreendedor brasileiro e que tem um perfil próprio, que se posiciona, que cobra, que é exigente e tem que ser assim. E eu o acompanho, então é legal ouvir um pouquinho de você também, como foi essa experiência, essa vivência e mais do que isso, o que foi importante para ele. O quão importante você foi para ele, né? Não só a operação em si, que tem a sua importância, que você falou, é midiática, tem valor e etc., mas o quão importante foi para o cliente. Qual o resultado? Qual a consequência? É o que você trouxe do teu aniversário, né? E isso, dinheiro nenhum compra. E isso que vale efetivamente no final do dia, que é um pouco do propósito de legado. Muito bacana. A gente fala de propósito, a gente fala de legado, enfim, a gente tem trazido coisas interessantes, mas no final do dia, você tem uma carreira, né, que ainda tem muita água, muita coisa para acontecer. Do que já foi feito, do que já passou, você se arrepende de algo? E o que você vislumbra para o restante da tua carreira para os próximos anos? Legal. Olha, Renato, eu acho que eu me arrependo de talvez ter subestimado o poder e a capacidade de entrega de algumas pessoas, né? Quando a gente é jovem, acho que muito jovem, né? Acho que eu ainda sou jovem, mas quando a gente é muito jovem, a gente acha que as pessoas às vezes estão abraçando um projeto e pela nossa leitura superficial a gente fala, puxa, ela não tem a menor capacidade de fazer tudo isso que ela está achando que vai fazer, ou ela conhece muito pouco desse mercado, ou isso é um devaneio temporário, momentâneo, daqui a um ano essa pessoa está de volta no mercado de trabalho. Então, por algum tempo, né, quando isso acontecia, quando eu não tinha construído nada de verdadeiro na minha vida, eu subestimava as pessoas, né? Eu acho que isso aconteceu até provavelmente o meu primeiro, segundo ano de BVA Advogados, né? Eu era um cara que era bastante São Tomé, vamos dizer assim, incrédulo, né, com as capacidades das pessoas, né? E aí, tudo isso mudou quando eu comecei a me provar, né? Eu comecei a fazer as minhas entregas aqui. Porque ao abrir um escritório, né, private practice, né, sozinho, dentro de um coworking, você está lutando contra tudo e contra todos. Na verdade, ninguém está contra você. É que o mercado tem os seus standards, né? Tem ali o seu establishment, né? Uma palavra que gostam muito de usar hoje em dia. Ele tem ali a sua forma de agir, né? Os seus agentes, e você é um pequeno agente tentando mudar um pouquinho isso. Então eu era bastante incrédulo, né?
e eu acabei não acreditando em algumas coisas, em algumas pessoas que me mostraram que eu estava muito errado, né? E que bom que elas me mostraram isso, né? Tanto é que hoje eu tenho uma cabeça bem diferente, né? Se chega alguém aqui falando, putz, eu vou montar um foguete para ir para a Lua, Renato, de verdade, eu não duvido mais se a pessoa vai conseguir ou não, né? Eu tento entender se ela está minimamente reunindo, né, os fatores necessários para conseguir fazer aquilo. E aí é muito engraçado, né, que a gente falou de encerrar os erros rápido e barato, né, e apostar, dobrar a aposta naquilo que você acredita. Por outro lado, da mesma forma que eu duvidei ou subestimei algumas iniciativas e algumas pessoas, eu também acreditei muito em outras. E eu fui muito vitorioso nessas apostas, né? Então, alguns clientes aqui no escritório são emblemáticos e a gente cresceu junto com eles, né? Tem um exemplo que é muito bom, que é a Vtex, né, que fez o IPO, que foi uma companhia que, quando a gente começou a atender, ela tinha 40 colaboradores, 50 colaboradores, né? E a gente acompanhou a companhia em todas as etapas até o IPO. Outra companhia é a Oakberry, outra companhia é o G4, né? E tem várias outras aqui que a gente pode listar. Então, eu acho que o grande arrependimento é esse, mas ainda bem, né, que a vida foi me mostrando que você precisa acreditar nas pessoas, né? E acho que essa é uma das coisas que realmente me fazem um líder, pelo menos na minha humilde opinião, melhor. Hoje eu acredito muito mais nas pessoas, né? Eu acredito que elas podem sair do ponto A, do ponto B, assim como eu fiz, assim como milhões, bilhões de pessoas já fizeram, né? Buscando uma vida melhor, né? Com o tal do egoísmo trazido por Ayn Rand no livro A Revolta de Atlas, né? Que no final as pessoas, elas não querem ser boazinhas, né? Elas não querem ser boas para a sociedade, elas querem ser boas para elas mesmas, né? Então você tem que acreditar nisso. Então acho que esse é o grande arrependimento. Olhando para o futuro, até onde você quer chegar? Renato, eu sinceramente, eu acho que onde eu realmente gostaria de chegar é viver num país onde, quando eu chegar numa reunião no exterior para falar sobre o nosso país, falar sobre a nossa economia, falar sobre as oportunidades que a gente tem no nosso país, eu não precise gastar 30 minutos de uma reunião de 40 minutos explicando os problemas estruturais, sociais que a gente possui no nosso país. Eu faço congressos, roadshows, viagens de negócios, pelo menos 4, 5 vezes por ano para o exterior já há 12 anos. Fui aumentando essa escala ao longo dos anos. E eu faço muitas reuniões lá fora e toda vez tem algum barulho de Brasil para a gente tentar explicar e contornar, para aí sim falar do que interessa, falar das oportunidades. Então, pode parecer, né, um pouco abstrato isso, um pouco subjetivo, mas onde eu gostaria de chegar, eu gostaria de ser mais né, e se possível mais um relevante empresário do mercado brasileiro que ajudou a remoldar, a mudar a imagem e a estrutura desse país para que a gente de fato possa aproveitar todo o nosso potencial natural de recursos naturais, todos os nossos talentos, toda essa engenharia social e de negócios que a gente tem no Brasil. Por mais que o empreendedorismo não seja, né, um talento nato, né, o brasileiro, justamente por conta das dificuldades que ele enfrenta, ele vai, empreende, toma risco. Então, onde eu gostaria de chegar é me tornar um empresário relevante para o mercado brasileiro, mas com certeza num país onde eu tenho orgulho de ser um empresário relevante e onde, uma vez que eu chego nos Estados Unidos, na Europa, na China, eu só fale das coisas boas que temos aqui e as coisas ruins sejam só o final da conversa e não o final da conversa. De verdade, Renato, é isso que eu sonho e esse foi um dos motivos pelo qual eu ingressei no G4 Educação como mentor e professor, porque esse é realmente o espírito da instituição, é também o espírito da Link, são coisas que eu acredito muito, né? E acho que quanto mais empresários, mais profissionais a gente tiver acreditando nisso, com certeza a gente vai ter um país muito melhor e muito diferente daqui a alguns anos. Amém, amém. Deus lhe ouça, porque olha, potencial que não falta por aqui, em todos os aspectos. Infelizmente a gente tem essa salada de fruta com essa política, independentemente de político A ou B, é uma salada de fruta há anos, né? E tá tudo nas nossas mãos, nas mãos dos empreendedores, dos empresários, e que a gente possa virar esse jogo, porque acho que vai ser, é benéfico para todo mundo, né? Isso aí. E Deus é brasileiro, né? É o que dizem. Então, assim eu espero.
Assim eu espero, mas muito bem. Você contou um pouco da tua história, da tua trajetória, que é muito rica, mas quem é o Felipe na PF? Olha, dizem que não dá para separar o CPF do CNPJ e eu acredito nisso. Mas eu acho que o Felipe na PF, pelo menos aí nos últimos 2 anos, ele tem se redescoberto. Eu acabei de ter um filho, né? Tô com um filho de 1 ano de idade e tenho percebido que a vida pessoal, a dedicação à família, né? A dedicação ao lar, ela é muito, muito importante, né? Por muitos anos o meu lar foi o meu escritório, né? A minha baia, a minha cadeira, mais recentemente a minha sala, né? E o escritório como um todo, mas com a maturidade, né? E com o desenvolvimento do seu núcleo familiar, qualquer que seja ele, né? Você percebe que você precisa dedicar mais tempo para a sua família, independente do formato dela, se é com pet, se é com filho, enfim, da forma como você quiser. E eu acho que hoje, né, a única coisa que eu consigo segregar do CPF, do CNPJ, é esse lado de dedicação à família, né? E aí eu acho que o Felipe na PF, ele é pai, marido e um homem que acredita muito naquilo que ele está construindo, principalmente na sua família. Eu acredito muito nisso. E eu tenho meus hobbies também, né, Renato? Gosto de jogar tênis, né? Gosto de fumar charuto, adoro jogar pôquer, que no final do dia são todos hobbies que têm um pouco a ver com o que eu faço no meu dia a dia. A gente brinca bastante aqui no escritório que jogar tênis é muito parecido com M&A, né? Dá para você fazer M&A com uma contraparte, com um advogado de uma contraparte que não entendem nada daquilo, até dá. Mas o jogo vai ser muito ruim, que nem um jogo de tênis, né? O charuto é basicamente um convite para reflexão, né? Quando você fuma um charuto, você está refletindo sozinho ou refletindo ao lado de pessoas que você admira, que você vai passar 1h30 lá fumando um cigarro fedorento, né? Então as ideias têm que ser boas, né? Então ele é ótimo para relacionamento. E o poker ele me ajuda a manter essa mente ativa e sempre fazendo cálculos, entendendo as circunstâncias da mesa, de acordo com as nuances da posição onde eu estou. Então ele me ajuda a ter a mente bastante ativa para cálculos, lógica e tudo mais. Então, no final do dia, né, a gente tenta segregar os hobbies ali do CNPJ para que fiquem somente na caixinha de PF, mas eles também têm um pouco a ver, né? Então, mais uma vez, acho difícil separar CNPJ do CPF, mas se eu puder separar, eu acho que é realmente nesse ângulo da família. E recomendo a todos. Você perguntou de arrependimento, né? Se tem uma coisa que eu venho refletindo é por que eu não comecei a construir minha família antes. Porque está sendo uma experiência incrível. Não, eu concordo com você. Não me perguntaram, mas na PF sou pai e marido e é a melhor coisa da vida quando você tem uma família que te suporta e que te apoia. Obrigado por dividir conosco e é isso, não tem jeito, sempre cruza uma coisa com a outra, né? Para fechar esse episódio tão bacana, Felipe, você já trouxe vários, mas sobrou algum conselho bacana para você trazer para os nossos ouvintes? Acho que o conselho nós somos programados na faculdade de Direito e no mercado de serviços jurídicos a sermos refratários ao risco como operadores do direito. Tem uma frase do Jorge Paulo Lemann, ele não está vivendo o seu melhor momento em termos de imagem, mas não dá para, de forma alguma, deteriorar ou menosprezar a história que esse empresário e seus sócios construíram no país. Mas ele fala que se você não está tomando risco, você já tomou risco, algo nessa linha. Por quê? Porque você não vai provavelmente sair do lugar. E nós somos programados ao longo do início da nossa carreira a termos uma suscetibilidade muito baixa a risco. Uma coisa é a gente ter essa suscetibilidade quando a gente está fazendo um trabalho para o cliente, onde a gente tem que orientá-lo sobre os riscos e a decisão é dele. Mas se você imprimir esse ritmo, né, e esse racional na sua vida, muito provavelmente vai passar uma oportunidade para você e a oportunidade ela não passa escrita oportunidade. Ela normalmente vem como uma bola quadrada, uma coisa estranha, que aí você abraça e aí em um determinado momento você olha, nossa, eu poderia fazer isso. Mas se você não tiver essa intenção, essa vontade, que vai te dar frio na barriga, vai te dar medo, né? Se você não for, né, e tentar abraçar essa oportunidade, essa bola quadrada que passe, daí para isso você precisa tomar algum nível de risco, muito provavelmente você vai ter resultados abaixo da média. E não estou entrando nem naquele clichê de para ter resultados acima da média você tem que se esforçar acima da média, não é isso. Mas a partir do momento que você não toma risco, você dificilmente vai fazer movimentos relevantes para a sua vida. Por quê? Porque o mercado, da forma como ele é estruturado, não somente na advocacia, no mercado de serviço jurídico, mas em qualquer mercado, ele prevê
né, para os seus profissionais um desenvolvimento em steps muito curtos, né? Quem são os profissionais que acabam tendo subidas, né, ascensões mais rápidas? Aqueles que tomam mais risco e, por consequência, têm um prêmio de risco maior. É isso que acontece no empreendedorismo, é isso que acontece na advocacia, é isso que acontece na nossa vida pessoal. Então, acho que o conselho é, ainda que você esteja programado para não tomar risco, pense bem. E para isso você não precisa comprar shitcoins ou entrar numa pirâmide no comecinho. Pelo contrário, né? Você pode tomar riscos de formas muito mais singelas, como, por exemplo, aplicar para aquela startup, para aquela função como General Counsel que você sempre sonhou para sair de um escritório de advocacia. Ou, se você é General Counsel de uma startup, abrir aquela startup que você sempre sonhou para resolver uma solução, uma dor. Ou, se você, né, tem o sonho de estudar fora, mas você está em dúvida se vai pagar lá os 70, 80 mil reais de uma FGV, ou vai economizar mais uns 200, ou vai buscar uma bolsa para fazer um LLM lá fora, por que não tentar a bolsa? Não se arrisque. E eu acho que o mercado tem, da mesma forma que ele tem esses baby steps para ascensão na velocidade de cruzeiro, ele também tem um prêmio de risco sempre guardado para aqueles que tomam mais risco e, obviamente, né, tem êxito na tomada desse risco. Não, fechamos com chave de ouro e olha, eu resumiria com quem não arrisca não petisca. E quanto maior o risco, maior a chance de você ter um maior prêmio. Então, muito bacana, agradecer aqui o apoio da PL Brasil nesse episódio. Obrigado, Felipe, por ter contado e contextualizado tua carreira com essa generosidade, com as histórias dos bastidores, que é o que o nosso público mais gosta. Parabéns pela história, pela trajetória, pelo legado, pelo propósito, ainda que você tenha muitos anos pela frente de carreira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter participado desse episódio do Direito de Resposta. Eu que agradeço, Renato. O Direito de Resposta tem recebido grandes convidados, grandes advogados, grandes managing partners. Então é um prazer estar aqui, prazer poder dividir um pouquinho da minha trajetória, do que eu acredito aqui com a sua audiência. Fazendo um jabá rápido, tá? Para quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram é o @fe_veiga, FE_Veiga. No LinkedIn é só colocar Felipe Barreto Veiga. E para aqueles que quiserem conhecer mais sobre o escritório, o site é bvalaw.com.br e o Instagram @bvalaw. Renato, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz como Headhunter. Um trabalho incrível como apresentador, me senti muito confortável aqui contigo, super talento. Obrigado mais uma vez e a gente fica à disposição e até a próxima. Esse episódio foi patrocinado pelo Grupo PL Brasil, a sua assessoria empresarial completa. Acesse plbrasil.com.br e conheça todas as soluções que eles podem te oferecer. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.